E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco da privatização dos Correios, né? O que tem de aspecto positivo, negativo, né? Qual é a discussão que tá envolvida, tá? Então solta a vinheta! Vocês estão ligados que não tá tendo vinheta porque meu computador tá muito ruim, fica ruim de editar o vídeo, e eu tenho que tocar todos os vídeos assim de forma direta, tá? Fica a dica aí pra vocês ajudar o canal. Então, antes de mais nada, gurizada, a descrição do vídeo, minhas redes sociais e também formas de ajudar o canal, né? PicPay, transferência direta. Agora tem o famigerado o quê? Pix, quando toca a sirene é Pix. Cogite apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil, porque o meu canal é o que mais ou menos cresce. Ora ele cresce 30 inscritos, ora menos 7, né? E assim a gente vai nesta incrível sanha de fazer vídeos para o YouTube, tá bom? Vocês sabem que tá aí, foi o projeto já dentro da perspectiva do governo Bolsonaro, que era o esperado, né? Muita gente que votou no Bolsonaro porque tinha o Paulo Guedes usava muito aquele argumento, não, tem o Paulo Guedes, então, né, eu sou a favor de privatizações, então, né, por isso que vou votar no Bolsonaro, quero mais que privatize e tal, e é isso aí, né? Então, chegou o momento de uma das empresas para serem privatizadas, que são os Correios, tá? Então, os Correios está aí na mira da privatização, isso vai agora para o Legislativo, e depois disso decidirão se passa ou não. Ao que tudo indica, é capaz de passar, tá? Ao que tudo indica, é capaz de passar e os Correios serem privatizados. Então, o ponto do vídeo aqui é por que tem gente que é contrário e por que tem gente que é a favor. E o meu ponto principal é, quem é a favor da privatização dos Correios não é necessariamente só por uma questão técnica, é uma questão ideológica. E eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa comparar com outros países de tamanhos continentais como o Brasil, né? E se a gente compara com outros países de tamanhos continental como o Brasil, ou de países grandes, né? Geralmente países muito grandes têm um sistema de correio federalizado, ou do Estado, enfim. Tem a Rússia, China não preciso nem falar. Estados Unidos, Austrália, Canadá, que acaba sendo um serviço federalizado de correios. E por que eles têm um serviço federalizado de correios? Porque eles é uma premissa de empresa estatal, né? Que empresa estatal, necessariamente, ela precisa atender a toda a população. Essa é a premissa dela. Então, o lucro, apesar de ter ou não, né? Ele não é necessariamente a principal obrigação de uma empresa. Eu sei que isso é passível de crítica, né? E beleza, né? Mas, por exemplo, o Estado ele vai até certos lugares muito nos confins do nada para colocar para entregar uma carta ou entregar alguma coisa, sendo que o gasto é muito grande. Pô, mas é uma empresa estatal, então ela tem essa obrigação, tá? Então, geralmente países grandes têm isso justamente porque como é que tu troca na prática? Se todas as empresas fossem privadas de correio, muito difícil, tá? Não tô falando que é impossível, é muito difícil que elas atendessem os rincões do Brasil no interior do Brasil. Óbvio que para quem mora em grandes cidades é uma maravilha. E já tem outros serviços, né? Por exemplo, eu moro numa capital e eu posso pedir pelos Correios ou por outro frete, enfim. Às vezes tu compra um negócio por uma empresa que ela faz um tipo de entrega por outro frete e tal. Mas em cidades ali com menos de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes e tal, que são muitas cidades no Brasil com esse número, fica muito difícil que uma empresa privada faça essa entrega. Tanto que até a empresa privada às vezes usa dos Correios, que tem um serviço de logística muito interessante para atingir o Brasil inteiro, tá? Então, o primeiro argumento de quem é contrário à privatização dos Correios é que, olha, tu não vai conseguir atingir todo o Brasil, tá? Tu não vai conseguir. Ou, se privatizar, tu até vai conseguir, mas com um valor muito mais alto. Essa é uma das perspectivas. Outro ponto diz respeito a... Enfim, diz respeito ao fato dos Correios estarem superativados, que a gente fala desde 2017. Tipo, desde 2017 a empresa Correios dá lucro, tá? Ela dá lucro. Então, a ideia de privatizar uma empresa que dá lucro não faria muito sentido, tá? Visto que, meio óbvio, né? Privatiza-se uma empresa, geralmente, porque ou ela não tá dando tudo de si, né? Ela não tá produzindo tanto quanto deveria e tal. E uma empresa estratégica como os Correios nesse sentido ficaria um pouco ruim, né?
tu privatizar sendo que a empresa está dando lucro desde 2017. Então esse é um outro argumento contrário aí. Então a gente tem dois argumentos bem fortes, que é qual? Não vai atingir todo o Brasil, né? E o Correio está dando lucro. E daí tem pessoas que falam, mas os Correios têm um monopólio. O Correio tem um monopólio de carta. Em grandes cidades aí tu pode escolher outras formas de entrega para os teus produtos, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. A grande questão que se dá são os argumentos daí também contrários, tá? Então a gente... favoráveis à privatização, né? Então, contrários, a gente tem dois argumentos bem estruturados, assim, e bem fortes. E tem um terceiro que é qual? É possível que até para quem mora em cidade, para quem tem e-commerce, sabe? Esse tipo de coisa, tá começando o e-commerce, essa pessoa vai ser prejudicada porque a tendência é que o frete fique muito caro em lugares mais Brasil profundo, que nem a gente fala, e essas pessoas do Brasil profundo também compram. Então é possível que essas pessoas às vezes deixem de comprar alguma coisa por causa disso. Quem ganha nisso tudo? Um conglomerado já bem estruturado, né? Com grana, porque ele consegue fazer um combate de preço ali para diminuir o valor do frete e tal. Então o cara que tá começando um e-commerce aí que quer atingir nacionalmente, esse cara aí pode ser prejudicado, tá? Mas já os argumentos favoráveis à privatização, ele diz respeito a um negócio que é fato, tá? Fato dado, que os Correios foi usado muito para fazer politicagem, que teve muita corrupção nos Correios, né? Que tu faz aquele negócio, vou dar pro partido que tá me apoiando ali a presidência dos Correios, e os caras vão lá e, né? Fazem um saque ali nos Correios. Então, isso é um fato dado sobre os Correios, né? Que tem várias provas ali que teve uma série de corrupções praticadas nos Correios, tá? Então, uma forma de evitar isso seria a privatização. Não que também há corrupção no setor privado, tá? Mas eles acreditam que tu diminui muito a politicagem, né, no caso da privatização dos Correios, tá? Outro argumento diz respeito à estrutura, né, dos Correios, que é uma estrutura onde os funcionários, a média salarial, tá, pessoal? A média salarial deles é maior das pessoas que fazem a mesma função no setor privado, que volta e meia eles entram em greve, né, que são argumentos aí que... são também fortes no sentido de tipo, não, quero que o Correio privatize porque, eu acho que os caras ganham grana demais, é uma grana que é do Brasil, né, se é uma empresa estatal, em teoria é de todo brasileiro, né, não de todo brasileiro, mas é do Estado e ela representa o brasileiro. Então um argumento aí favorável à privatização é que esses caras ganham uma média salarial maior, como eu falei antes, que a estrutura dos Correios é usada para politicagem, que a própria estrutura dos Correios não funciona tão bem quanto deveria, apesar de funcionar bem, né, no sentido de fazer grandes entregas em lugares muito inóspitos, ela poderia funcionar melhor ainda, tá? Mas o principal ponto é o seguinte, se a gente tem como principal argumento eficiência, que geralmente quando se privatiza, o principal argumento é porque a empresa não está sendo eficiente, os Correios são eficientes. Claro que eu vi nos comentários que, mas uma entrega minha não foi, mas o minha também não, né? Mas de modo geral, sim, dá para dizer que os Correios são eficientes, sim. Então, isso eu não tô querendo convencer o cara favorável à privatização a mudar de ideia, não é isso. Mas se o argumento for eficiência, essa pessoa precisa entender que ela quer que privatize os Correios por uma questão ideológica. E não tem problema, viu? Não tem problema. Mas por que eu tô falando isso? Porque há todo um discurso que questões ideológicas, principalmente desse governo, a gente é anti-questões ideológicas, etc. Não, são questões ideológicas. Não existe ala ideológica do governo. O governo é ideológico. Não só esse, como outros governos também. Então, geralmente, assim, a gente tem um problema, Correios, e há várias formas de tentar solucionar. Quem não quer privatizar, vamos tentar melhorar a estrutura, Quem quer privatizar, vamos privatizar porque não está apresentando tanta eficiência quanto eu gostaria. Ambos os argumentos, eles acabam sendo ideológicos, viu? Então a gente tem que tomar cuidado muitas vezes quando aparecem essas pessoas cheias de dados, números e não sei o que, mostrando a ineficiência dos Correios, que é mentira, tá? Eles não são tão ineficientes quanto aparecem essas pessoas que geralmente ficam assim, eu não tenho ideologia, estou apresentando os fatos, né? Sendo que não, por exemplo, não se discute o fato de países muito grandes terem correios estatais,
como os Estados Unidos, Canadá, enfim, como eu falei antes. Isso não se discute, tá? Deveria ser discutido isso também. Por que que tem, qual a importância? Ao mesmo tempo que também tem que se discutir, olha, meu, os caras têm uma média salarial maior, os caras aí têm uma série de benefícios que o trabalhador do setor privado que faz a mesma coisa às vezes não tem, como é que a gente equaciona isso aí? Essa discussão deveria ser muito mais ampla, mas de qualquer forma, a ideia de privatizar os Correios é ideológica e tudo bem, tá? Então, tu que é favorável à privatização dos Correios, tudo bem. Só que tem que entender que é por uma questão ideológica e não tem problema nenhum isso. Tá bom, gurizada? Então escreva aqui embaixo se vocês são favoráveis, contrário. Não esquece de curtir, compartilhar o canal aí e me dá um abraço quando o coronga acabar, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!